Pai Senhor, meus irmãos, peço desculpas aí pela demora, tivemos um probleminha técnico e hoje, infelizmente, estou aqui sozinho, né, na nossa congregação para poder fazer essa transmissão e estou apanhando aqui um pouquinho, por isso nós estamos começando agora. Mas você que está aí do outro lado, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja agora, né, com acesso aí ao Facebook. Nós estamos fazendo essa live agora pelo Facebook. Posteriormente também nós devemos estar colocando ela lá no nosso canal, né, da igreja no YouTube, que você possa estar agora nos acompanhando nessa mais uma aula, né, da Escola Bíblica Dominical. Hoje estou aqui sozinho, infelizmente, né, por conta do nascimento da filha do Eduardo. Felizmente isso, né? Graças a Deus ela nasceu, né? Ele está lá feliz, abraçando sua bebê. E hoje ele me deixou aqui na berlinda, né? Sozinho aqui, para estar ministrando a palavra de Deus aos seus corações. Claro, né? Graças a Deus, na unção do Espírito Santo que há de vir sobre nós, né? Para nós podermos dar sequência nessa aula, para nós podermos dar sequência nesses estudos bíblicos, né, da nossa revista da Escola Dominical. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para estar iniciando, para estar pedindo, né, a presença do Senhor Deus entre nós, que Ele possa ministrar fortemente a sua palavra ao meu e ao seu coração nessa manhã. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um, meu Deus, neste momento que se encontra diante da tua presença, para estar participando, meu Deus, dessa live, para estar aprendendo, meu Deus, junto comigo também, um pouco mais da tua palavra. Te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua presença. Nós te pedimos, a Deus, a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos capacite, Senhor, para sermos um canal de bênção, um canal de transmissão da tua palavra, Senhor. As vidas, meu Deus, que serão alcançadas por essa live, por esse vídeo que estamos gravando aqui nessa manhã. Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja na direção desse trabalho. Pelo teu Espírito Santo, nós te pedimos a tua graça, a tua unção sobre nós, para que nós possamos ler, ouvir e entender a tua voz agora, meu Deus, por meio dessa palavra, desse estudo bíblico, a qual aplicaremos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a Ti a direção deste trabalho e que o Teu santo nome, somente o Teu santo nome venha ser glorificado por meio de nós. Em nome de Jesus nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Hoje, né, nós temos como tema da nossa lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É a lição de número 7 do nosso trimestre, dia 17 de maio de 2020. Nós tivemos aí a lição de número 6, que no caso, essa é uma continuação não só pelo número, tá, irmãos? Mas também pelo tema em si, né? Nós falamos aí sobre a condição dos gentios sem Deus na lição passada, né? A qual nós ministramos aí na quarta-feira, devido à questão da Santa Ceia, que nós tivemos no domingo passado, né? Especificamente Dia das Mães. Aí nós fizemos a ministração, né, a live da lição 6 na quarta-feira. Estivemos falando aí um pouquinho sobre a condição dos gentios sem Deus, quem era o povo gentil, que era o povo, né, que não fazia parte da aliança do povo de Israel, que não eram circuncidados, né, falando aí sobre a circuncisão, a incircuncisão, e falamos também, né, um pouco já do que nós vamos estudar mais a fundo na lição de hoje, que era a reconciliação com Deus de toda a humanidade, né? Independente de ser judeu, de ser gentil, né? Considerado como gentil. Nós vemos que Deus, Ele escolheu para si um único povo que se chama igreja. Não é igreja de placa A, B ou C. Não existe placa de igreja para Deus, né? Mas a verdadeira igreja somos nós, que somos templo do seu Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos como textual: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Está lá em Efésios 2, versículo 14.
E nós temos também a verdade prática que diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então eu peço que você foque bastante nessa verdade prática, porque é ela que vai nortear, esse conteúdo vai nortear o tema da nossa lição. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Que aí nós vemos dois pontos, da reconciliação e de Cristo desfazer a inimizade que existia entre Deus e os homens, que é a inimizade de Deus com os homens e também a inimizade entre os homens em si. Que nós vemos, principalmente na aula passada, nós estivemos falando um pouquinho mais nessa questão, dessa separação que existia entre os da circuncisão, os da incircuncisão. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus veio eliminar totalmente essa inimizade que existia de nós para com Ele e também de nós para com nós mesmos, entre a humanidade. Nós temos como leitura bíblica em classe Efésios, no capítulo de número 2, os versículos 14 ao 19. Então nós vamos ler aqui Efésios 2, capítulo de número 2, versículos 14 ao 19. Infelizmente, nós não conseguimos retornar com aquele recurso de colocar a imagem da revista e dos versículos que nós estamos lendo na tela aí para você poder acompanhar junto com a gente. Peço aos irmãos que continuem orando aí por nós, devido a problemas aí nas nossas condições de internet. Infelizmente, nós não estamos conseguindo utilizar esse recurso, mas que você possa estar intercedendo por nós, para a gente conseguir futuramente, nos utilizar desse recurso, que é uma forma também de nós estarmos permitindo, ajudando você a participar melhor do conteúdo que nós estamos estudando. Que você acompanhe aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19. Diz assim, versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aí versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo nos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. Para a gente reforçar aqui alguns pontos importantes da nossa leitura bíblica em classe, peço que você vá acompanhando aí comigo, com a sua Bíblia aberta. Versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz. Esse Ele é quem se refere. Quem é? Jesus Cristo, o qual de ambos os povos fez um. Então, nós vemos que Jesus fez dos dois povos que seriam considerados aí, que aqui essa leitura bíblica em classe é uma continuação da leitura bíblica em classe também que nós tivemos estudando na aula passada, falando sobre os da circuncisão e os da incircuncisão. No caso aqui, Paulo se referindo aos Efésios, que antes eles estavam em uma condição de um povo, e os judeus na condição de um outro povo. Então, de ambos os povos, Jesus fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, existia uma separação muito grande, entre os judeus e os gentios. E nós vemos que Jesus ele veio, além de todas as coisas, para quebrar essa parede que faz essa separação, essa parede simbólica. E no versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, nós vemos que ele veio trazer a paz, ele veio fazer a paz, criando, entre dois, uma só, vamos dizer assim, um só modelo de humanidade, um só modelo de homem, vamos dizer assim, no relacionamento que a humanidade deveria ter com Deus, no método como deveria seguir, assim, demonstrando isso através do Senhor Jesus Cristo
E aplicando, né, vamos dizer assim, dando sequência à aplicação disso, né, a toda a humanidade por meio da sua igreja, que, como eu disse, não tem designação se é placa A, placa B, placa C e assim vai. Mas sim, né, aquele que realmente se entrega verdadeiramente de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor nosso Deus, por meio do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós vemos mais uma vez ele falando aí de ambos, né? Ele falando da condição dos dois povos. E ele veio reconciliar tanto judeus como gentios em um corpo. Qual é esse corpo? O corpo de Cristo, né? Matando com ela as inimizades. Quais são essas inimizades, né, que falam? Como eu sempre falo aqui, né? Como nós temos aí uma audiência rotativa, né, especialmente agora na live que nós estamos fazendo, eu sempre falo aqui que nós éramos inimigos de Deus. Nós, eu digo, a humanidade, né, como um todo. Todos nós estávamos numa condição de inimigos de Deus, independente de ser judeus, de ser gentios, estávamos nessa condição. E nós vemos desde o início da humanidade, Deus ele buscando esse contato, esse retorno, né, vamos dizer assim, do relacionamento com a humanidade, desde a queda do homem, né, lá no Éden, né, no pecado. Nós vemos Deus buscando um novo contato com o ser humano e buscando não só esse novo contato, mas desfazer essa inimizade que foi criada, né, que adentrou, que foi estabelecida por meio do pecado. Então, nós vemos que por meio da cruz, Jesus ele quebrou essa inimizade que existia entre Deus e os homens, que existia entre homens e homens, né? Na condição aí, como Paulo cita, né, dos gentios e dos judeus. E o versículo 17: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Hoje, né, nós temos a condição de santos, de concidadãos da família de Deus. Por quê? Como? Através do Espírito Santo, como ele diz aqui no versículo 18. Porque por ele, ambos, no caso, né, citando aí os dois povos, que é o que Paulo se referia aí aos Efésios, tanto dos judeus como dos gentios, nós vemos ele dizendo aqui no versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Então, o que nos liga ao Pai, né, neste momento, né? Por meio de quem nós conseguimos ter esse acesso ao Pai? Através do Espírito Santo que nos foi dado após a ascensão de Jesus nos céus. E nós vemos aqui no versículo 17, né, que Jesus, né, se refere, né, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Então nós vemos que essa condição, embora, né, os judeus estivessem mais próximos devido à condição de aliança, que nós até estudamos um pouquinho, falamos um pouquinho mais na lição passada, nós vemos que, embora eles estivessem um pouco mais próximos de Deus, que é a eles que Paulo se refere aqui, né, que fala dos que estavam perto, mesmo eles estando perto de Deus, eles também estavam, vamos dizer assim, na condição de inimizade de Deus. Eles estavam ali em uma condição, vamos dizer assim, né, o fato de eles estarem perto estava proporcionando a eles uma condição de estarem mais próximos, né, vamos dizer assim, de sair dessa condição de inimizade, mas existia, né, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós, em termos de espirituais, vamos dizer assim, nós estávamos todos destituídos da graça de Deus. Toda a humanidade estava destituída da graça de Deus. Por isso existiam ali diversos ritos que foram designados pela lei dada a Moisés para, de certa forma, né, cobrir as nossas ofensas para com Deus. E isso fazia com que o povo de Israel, foi pego ali como exemplo por Deus para poder seguir rumo a esse objetivo, né, que Deus tinha de estar reconciliando conosco, se reconciliando com todos nós, né, com toda a humanidade. Nós vemos que ele pega o povo de Israel, né, a nação que foi descendente, né, de Abraão, o pai da promessa. Nós vemos que ele pega este povo como modelo para ele poder aplicar ali a sua graça
a toda a humanidade, né? Posteriormente, como nós até citamos aí na aula passada, né? Referente aí à questão da circuncisão, né? Os judeus se atêm muito à questão da circuncisão, por ser uma condição da lei, mas nós vemos que mais do que a lei, superior à lei é a fé, e foi inclusive ela que deu a entrada às promessas, né? Foi a fé de Abraão que deu a entrada a essas promessas que foram feitas por Deus a ele. Nós vemos que Deus diz, né, a Abraão, né, para ele sair da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ele iria mostrar. Nós vemos Abraão, pela fé, cumprindo essa ordenança divina, né, esse chamamento divino de Deus para com ele. E nós vemos que Abraão faz isso por meio da fé, não por meio da lei. Até porque nessa condição da lei, da circuncisão, ela ainda não estava estabelecida, ela foi estabelecida posteriormente à fé. A condição de fé, né, a qual eles estavam, a qual Abraão, né, teve que vivenciar primeiramente para depois ser designada ali algumas diretrizes e Deus estabelecer a circuncisão, da qual nós falamos na semana passada, né, que foi, vamos dizer assim, um método de aliança de Deus para com os homens, né, que Deus estabeleceu para com os homens. Seguindo aqui, nós temos como objetivo geral da nossa lição de hoje, que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Então, dentro do centro aqui, né, do cerne da nossa lição de hoje, nós vemos que Deus ele veio fazer, né, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele desfez a inimizade entre os dois povos, que aí se aplica, né, aquela condição que nós estávamos falando, dos gentios e dos judeus, que era uma inimizade também latente, principalmente naquela época, né, desses escritos de Paulo. E não só isso, né, mas também, como nós falamos, a inimizade para com Deus. E nós vemos que de dois povos, né, desses dois povos, ele criou que é qual? A igreja. O povo, né, que Deus separou através do Senhor Jesus Cristo, que, como nós vemos, né, o Senhor Jesus Cristo, né, citando lá, né, que sobre esta pedra que era ele estabeleceria a sua igreja. Esse povo escolhido, né, para ser referência para o mundo inteiro, né? Agora não mais o povo de Israel seria a referência, mas sim todo aquele que cresce, assim a exemplo, né, do patriarca de todo o povo de Israel, né, do nosso querido Abraão. A exemplo de Abraão, hoje nós que somos igreja do Senhor, que estamos nessa condição de igreja, lembrando, né, que a igreja não são essas quatro paredes na qual eu estou agora, mas nós somos templo do Espírito Santo, né, conforme Paulo também nos relata lá na carta aos Coríntios. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então nós vemos, como até diz, acho que no versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Aí nós vemos aquela condição que Paulo também demonstra em boa parte das suas cartas, principalmente aos Coríntios, dizendo que nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos nessa condição de igreja, de corpo do Senhor Jesus Cristo. Bom, você está acompanhando aí com a gente na nossa leitura bíblica em classe, né, que estava aí em Efésios, no capítulo 2, versículo 14 ao versículo 19. Eu peço que você volte um pouquinho também, que na nossa introdução nós vamos citar aí no versículo 13. E diz aqui na nossa introdução: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, que está lá a referência, né, nos versículos 11 e 12, que fizeram parte da nossa leitura bíblica em classe na lição passada, nessa veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa "mais agora", para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Bom, vamos ler aí o versículo 13, que diz assim: mas agora, que é o que foi citado aqui na introdução, em Cristo Jesus foi vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então, nós vemos aí um
uma condição, como diz aqui, né, uma expressão adversativa. Por quê? Como nós estudamos na lição passada, né, a partir do versículo 11, né, versículo 11 e versículo 12, nós falamos aí da condição, né, que Paulo atribui aos Efésios, né, de que antes eles estavam na condição de gentios, né, sem Deus, estavam longe, né, estavam totalmente distanciados das promessas feitas a Abraão, das alianças, né, que vieram, né, através do chamamento divino, né. Nós falamos aí sobre o pacto abraâmico, sobre o pacto mosaico, sobre o pacto davídico na aula passada. Então nós vemos que os gentios eles estavam totalmente fora dessa condição. Por quê? Esse pacto era para a descendência de Abraão, era para o povo judeu. E como ele diz aqui, né, estáveis longe. E aí no versículo 13 nós vemos: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, o sangue de Cristo nos colocou na mesma condição em que os judeus, né? Não existe mais aquela questão de que os judeus estavam perto e que os gentios estavam longe, né? Nós que também estaremos nessa classe de gentios. Não, hoje todos nós estamos perto por meio do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Todos nós fomos alcançados por essa graça. Então, concluindo aqui a introdução, na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, essa lição ela vem para tratar de uma mudança que houve do ponto que nós estudamos na lição passada, que era a condição do gentio sem Deus, para o ponto posterior a esse, que foi obtido, né, foi concluído através da morte de Jesus na cruz do Calvário, que é a reconciliação, né, da humanidade para com Deus, não só dos judeus, mas de todos, de toda a humanidade, né? Como diz, a gente sempre enfatiza aqui, né? O que diz lá o nosso textual, vamos dizer assim, textual do crente, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê está próximo, né, pode se achegar a Deus. Nós sabemos que o véu do templo se rasgou no momento da crucificação, né, já simbolizando que hoje, a partir daquele momento, na verdade, todos nós teríamos livre acesso ao Pai. Esse acesso já não estava mais restrito, a partir daquele momento já não estaria mais restrito aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aos sacerdotes, ao povo judeu, ao templo, mas estaria todos, né, livres, vamos dizer assim, para acessar o Pai. Hoje, eu e você, onde quer que nós estejamos, nós temos livre acesso ao nosso Pai Celestial. Nós teremos aí 3 tópicos na nossa lição. O primeiro deles, né, diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Bom, o primeiro ponto que nós vamos abordar na sequência da nossa lição é a inimizade que existia entre os povos, né, entre essas duas classes de povos, que era o povo ao qual Paulo se refere, né, que seria o povo judeu e o povo gentil, que seriam as demais nações, né, que não faziam parte da aliança. Então, para quem não acompanhou aí a aula passada, né, para ficar mais por dentro, nós falamos dos que eram da circuncisão e dos que eram da incircuncisão. No caso, né, os judeus eles tinham esse pacto feito, né, entre Deus e Abraão, com a sua descendência, em toda a sua descendência, que os homens deveriam ser circuncidados para serem chamados assim, né, estarem fazendo parte da aliança divina de Deus com Abraão e serem chamados, né, poderem ser chamados povo de Deus. E nós vemos que no decorrer da história criou-se, né, uma inimizade muito grande entre este povo judeu, que era considerado o povo de Deus, esse povo exclusivo de Deus, vamos dizer assim, por meio dessas promessas. Os gentios, né, os outros povos que não faziam parte dessa aliança, eles não tinham estabelecido com Deus também, né, não tinham nem sequer ciência, talvez, né, muitos deles, dessa condição, dessa aliança da circuncisão,
alguns, né, que às vezes queriam fazer aliança com o povo de Israel. Nós vemos algumas condições, falamos aí na aula passada, de povos, pelo menos de um povo, que quis fazer aliança com o povo judeu, e nós vemos que Israel, né, diz lá para eles: se vocês quiserem fazer aliança com a gente, vocês têm que se circuncidar também, assim como nós somos circuncidados. Então era uma condição não só para que, não simplesmente para o povo de Israel, mas qualquer pessoa que quisesse fazer aliança com o povo de Israel. Então, no decorrer da história, devido a isso, nós vemos aí vários pontos, que citamos na aula passada, vários pontos de inimizade entre o povo judeu e entre esses povos considerados gentios. Nós vamos citar agora, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse primeiro tópico. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens, né, que tem aí como referência os versículos 14 e o versículo 15, do qual nós já estamos falando, da nossa leitura bíblica em classe, né, para quem de repente estiver pegando aí a transmissão a partir de agora. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Aí vamos para o primeiro subtópico, que diz: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então nós temos aí essa referência, né, falando sobre essa prisão de Paulo em Atos, no capítulo 21, versículo 28 ao 30. Até um pouquinho antes, vamos você ler, né, mais ou menos no versículo 25, você vai entender melhor essa condição, que vai falar, né, de um momento, né, em que Paulo estava ali com 4 homens, dentre eles pelo menos um era grego, ou seja, não fazia parte dessa aliança com o povo judeu, né, estava ali numa condição de gentil. E se você for ver lá, né, você vai ver, se você for ler, você vai ver que Paulo foi, vamos dizer assim, de certa forma, escorraçado do templo, mesmo depois de ter cumprido ali um determinado ritual, né, para poder entrar no templo, porque ele foi acusado de estar introduzindo também no templo um homem gentil. E essa condição era totalmente reprovável para os judeus, né? Era como diz aqui nesse trecho que nós lemos, né, no primeiro subtópico, existia ali, né, o autor dessa lição nos informa, né, que existiam ali as muralhas do templo em Jerusalém, que fazia essa separação. Ou seja, essas muralhas, né, eram, vamos dizer assim, o ponto final para quem era gentil. Quem era gentil poderia chegar até ali naquela muralha. Para entrar após essas muralhas, era somente, né, algo para quem fazia parte do povo de Deus, quem era judeu. Então, o gentil não poderia ter acesso. Então, eles usaram isso. Você vai ver também um detalhe importante nesse texto, né, que vai dizer que eles entenderam que Paulo, ou eles quiseram dizer, né, que Paulo tinha colocado. A Bíblia nem afirma que Paulo colocou esse homem grego ali dentro dessas muralhas, mas nós vemos que eles fazem com que o povo entenda que Paulo havia feito isso para poder ter algo do que acusá-lo. Então nós vemos que fala aqui, né, é uma analogia com essas muralhas. Por quê? Como nós falamos, com base nessas muralhas, né, esse versículo, né, de número 14, que fala que a parede da separação que estava no meio, ela foi derribada, né, no meio do sacrifício de Jesus Cristo. Temos aí a referência no versículo 14. Paulo, né, fazendo aos Efésios uma analogia em relação a essas muralhas, que simbolicamente, né, Cristo não derrubou essas paredes, né, essas muralhas, fisicamente falando, mas simbolicamente, né, ele veio para derrubar essa separação que existia, né? Como nós falamos, que existia o povo judeu que estava ali mais próximo, né, de Deus,
e que é o que Paulo designa aqui, né, nesse contexto, que era quem estava perto, e nós, que seríamos os gentios, estávamos longe. Nós vemos que o sacrifício de Jesus Cristo, ele quebrou essa parede, né, espiritualmente falando, de uma forma analógica, como diz aqui. O sacrifício de Jesus veio para quebrar essa parede e fazer com que todos os povos tivessem livre acesso ao Pai. Então, nós vemos que a partir daí, tanto judeus como gentios perante Deus estão na mesma condição de proximidade para com Deus. O segundo subtópico diz a derrubada da parede da separação. Aí vamos falar um pouquinho mais sobre essa derrubada. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Está lá no versículo 14, parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Está o versículo 18, né, citando também como referência. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, todos nós hoje estamos com livre acesso, como nós já estávamos falando aqui no outro subtópico, né? Essa barreira, ela foi quebrada. Isso, né, como é até enfatizado aqui, por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Essa divisão que existia, né, não só que, embora ali era uma condição literal, uma condição física, tinha essa barreira, mas não era só, né, uma condição física, era também uma condição espiritual. Espiritualmente falando também, o que simbolizava aquela barreira, né? Era uma separação também dos povos gentios para com Deus. Então nós vemos que Jesus, por meio do seu sacrifício, ele veio quebrar, derrubar totalmente essa barreira. E aí fala, né, que não somos mais forasteiros. Hoje nós não estamos mais naquela condição de estrangeiros. Hoje todos nós somos, como diz na nossa leitura bíblica em casa, né, Jesus veio fazer de todos nós um só povo. Ou seja, nós não temos mais essa condição, porque fulano é estrangeiro, porque fulano não faz parte do povo judeu, desse povo, daquele povo. Não. Hoje, todos nós que aceitamos assim ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós fazemos parte do povo de Deus, esse único povo. Deus não tem, o único povo dele é esse chamado povo de Deus. Terceiro subtópico, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Então, uma mesma lei com três esferas, né? Que seria a moral, a cerimonial e a civil. A lei, no caso mosaica, né? A lei que veio de Moisés. Aliás, que foi dada por Deus a Moisés. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, assim como nós, né, na nossa lei civil, nós temos a nossa condição de cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Por quê que ele fala isso? Né? Porque anteriormente o povo de Israel tinha essa sua lei moral, né, como um padrão de conduta para que eles pudessem ser salvos, né? Já que eles tinham essa aliança com Deus, né, eles tinham que seguir essas diretrizes para que eles pudessem, né, ter a salvação. E agora, né, não mais como meio de salvação, porque nós vemos aí no versículo 8, né, do capítulo 2, que fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não é mais por meritocracia, né? Ela veio pela graça de Deus para conosco. E é por meio da fé que nós alcançamos essa graça. Então hoje, todos nós que temos fé em Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, todos nós somos alcançados por essa graça divina. Todos nós somos salvos, podemos ser salvos, estamos salvos a partir do momento que nós reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, a qual nós falamos bastante na semana passada. Sacrifícios, comida e bebida. Então, tudo isso fazia parte das diretrizes da lei, dos costumes judaicos. Dias de festa, lua nova e sábados, né? Até tem a referência aqui, citando disso, né, um pouco, no Novo Testamento, em Colossenses 2,
nos versículos 11 e 16. E esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então, nós vemos que esses ritos, né, todos eram um método de identificação do povo judeu, né, como um povo separado, um povo exclusivo, um povo de Deus. E também, né, como fala aqui, provocou, ele fala aqui, né, demonstrar a hostilidade deles para com os gentios. Na verdade, os judeus se utilizaram disso, né, para criar uma inimizade com o povo gentil. Inimizade, né, como nós já falamos, a qual veio a ser quebrada pelo sacrifício também do Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio para fazer, vamos dizer assim, quebrar totalmente essa inimizade. E aí tem um ponto importante que envolve, né, toda a igreja, né, espalhada pelo mundo nos dias de hoje. Deus não é Deus de inimizade. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu ali naquela cruz do Calvário por mim, por você, ele veio para criar não só a inimizade que nós falamos aqui, de Deus para com os homens, mas também de homens para com homens. Então, não cabe a ninguém que se chama povo de Deus criar inimizade, fazer, vamos dizer assim, né, promover a inimizade. Muito pelo contrário, nós devemos promover a paz, nós somos promotores da paz, né? O Evangelho é uma pregação de boas novas. Nós vemos em alguns pontos, né, sendo citado, né, na palavra de Deus, né, até Paulo escrevendo aos Romanos, né, conformosos, se eu não estiver enganado, acho que foi em Romanos Paulo citando, conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, que anunciam a paz. Então nós vemos esse vínculo do Evangelho com a paz. Nós vemos até algumas referências bíblicas, né, de Jesus falando que ele veio para promover essa paz entre Deus e os homens e entre os homens. A revogação da lei dos mandamentos, que é o nosso quarto subtópico. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, como também está falando lá no versículo 15, na parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, que está lá em Mateus 5,17. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Por quê? Na verdade, Jesus ele diz ali nesse versículo 17, no capítulo 5 de Mateus, que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Nós sabemos que Jesus ele cumpriu toda a lei. E por que o autor diz aqui, né, que não contradiz essa condição, né, em questão da revogação? Seguindo aqui, né, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheio suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, por que Jesus pôde revogar essa lei ritualística que existia? Porque ele cumpriu toda a lei. E ele se entregou, né, como sacrifício por nós, a Deus, estabelecendo assim um novo pacto, uma nova aliança. Por isso nós temos aí o Novo Testamento, né? Então, assim, ele pôde cumprir todas as condições, todas as exigências escritas no Antigo Testamento, e por isso ele foi capaz, né, de revogar essa lei que fazia a separação, que inclusive, né, já era uma promessa divina, né, já era uma promessa do Pai feita a Abraão, como eu já citei aqui a referência, né, que Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Por meio da descendência de Abraão, nós vemos que Deus fez com que todas essas nações, né, todas as nações da terra fossem benditas. Por quê? Foi por meio da descendência de Abraão que nasceu o Cristo, o Salvador do mundo, que fez essa quebra, né, essa separação, que restabeleceu a aliança não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. Bom, então assim nós entendemos, nós fechamos esse primeiro tópico, dessa questão da inimizade
que existia entre os homens. E nós vemos assim, né, que Cristo ele veio fazer essa inimizade. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, não seja você um propagador, promotor de inimizade. Muito pelo contrário. Promova a amizade, a reconciliação dos homens, né, entre si e principalmente para com o Senhor nosso Deus. Bom, vamos para o nosso segundo tópico, que diz, tem como tema: pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, vamos ver sobre essa condição, vamos falar um pouquinho aí sobre essa condição de paz e a condição também de novo homem. O que seria essa paz? O que seria esse novo homem? Diz assim: a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, Cristo veio trazer, fazer uma nova humanidade, independente de ser judeus e ser gentios, como nós falamos aqui. Um só povo, que é quem? A igreja. E não é uma igreja A, B, C, D, não. É a igreja que é quem faz parte, né? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, e estão naquela condição dita aos Hebreus, né? Que está lá, se não estiver enganado, Hebreus 12, versículo 14, se não me falha a memória, que vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, nós que hoje fazemos parte, né, dessa condição de povo de Deus, né, sendo igreja, né, templo do Espírito Santo, hoje nós vivemos, como nós estamos estudando aqui hoje, temos como símbolo o que diz esse versículo de Hebreus, no capítulo 12 e 14, se não me falha a memória. Nós devemos seguir a paz com todos, sem distinção, que, como diz até a própria palavra de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazermos, né? E até dentro dessa condição também que nós estávamos falando dessa separação, né, no tópico passado, que existia, né, que os gentios não poderiam adentrar ali ao templo, existia aquela muralha. Se Jesus, na condição de filho unigênito do próprio Deus, se Deus, por meio dele, veio fazer, nosso Deus Pai, veio fazer essa quebra, né, vamos dizer assim, dessa barreira, veio estabelecer essa condição, veio liberar o acesso, né, vamos dizer assim, quem é o homem, ou qualquer homem, para restringir esse acesso? Então, homem algum nessa terra pode restringir o meu e o seu acesso ao Pai. Todos nós, hoje, temos livre acesso ao Pai. Mas, de qualquer forma, como nós viemos enfatizando aqui sempre, não. Claro que você, primeiramente, tem que cumprir uma série de desígnios. E não é eu que vou restringir, não. Deus estabelece por meio da sua palavra as diretrizes para que a gente possa estar seguindo o rumo a essa reconciliação e essa proximidade cada vez maior com o Pai, com o Senhor Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo. E nós vemos descrito nesse versículo aos Hebreus, né? Seguir a paz com todos. Então, é como o próprio apóstolo João diz lá nas suas cartas, né? Se você não ama seu irmão a quem viu, como que você pode dizer que ama a Deus a quem você não viu? Então nós vemos João já estabelecendo um link, né, um elo, com esse trecho, né, que foi descrito. Nós vemos ele já fazendo esse elo, né, de que a gente, o autor aos Hebreus, que não é informado, não é desconhecido, no caso ele é desconhecido, não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus, porém ele fala, né, seguir a paz com todos, está vinculado aos mesmos ditos também de João, nós vemos também os ditos de Paulo, indo tudo de encontro. Então, como nós falamos aqui várias vezes, né, a Bíblia, ela se complementa. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, porque ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo para os autores que escreveram, sendo eles conhecidos ou não. Então nós vemos que todos eles escreveram em diversas épocas, né, diferentes, sendo diversos autores, todos eles seguem uma mesma linha de raciocínio, né, de como se estabelece a Igreja de Deus nessa terra, né, principalmente após a vinda, né, e a morte do Senhor Jesus Cristo
para nos salvar. Então, hoje, nós devemos adentrar, né, a presença do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a presença do nosso Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, e seguindo essas diretrizes que são descritas, por exemplo, em Hebreus, né? Seguir a paz com todos, primeiramente. Então, primeiramente, nós devemos seguir a paz com todos, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, como o próprio Jesus disse também, né, durante seu ministério terreno, que todo o mandamento se resumia nesses dois: amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, seguindo a paz com todos, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós precisamos nos santificar. Ontem mesmo, né, um pouco antes de dormir, eu acabei colocando um vídeo que estava, uma live, né, que estava passando aí no Facebook, de um pastor, se não estiver enganado, o nome dele é Daniel Saad, e ele estava falando também um pouco sobre isso, né, sobre essa condição de pecado, de santificação. Então, todos nós somos pecadores, estamos nessa condição, né, temos o pecado dentro de nós. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos pecadores, mas nós não estamos limitados ao pecado, nós não estamos sob o domínio do pecado. Hoje nós já fomos libertos pelo sacrifício da cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo, como diz aí o hino do Diante do Trono, né? Hoje eu sou livre para louvar a Deus, o pecado não pode mais me dominar. Hoje nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós estamos debaixo do domínio, né, do reinado do Senhor Jesus Cristo. Nós temos Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, hoje, nós não somos dominados pelo pecado. Nós temos, sim, enfrentamos tentações, e não é, vamos dizer assim, né, um problema enfrentar tentações. O próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou tentações. Mas, por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos condições de vencer essas tentações. Muitas vezes a gente, como foi dito por esse pastor, né, que eu estava vendo o vídeo, e assim, foi uma forma que eu achei muito legal de como ele explanou essa condição, né? Que hoje todos nós, qualquer um de nós, estamos sujeitos ao pecado. E muitas vezes a gente vê aí, né, que é exigido, principalmente dos pastores, dos bispos, né, das grandes autoridades espirituais, especialmente, uma condição de perfeição. Quando, na verdade, todos eles, né, todos nós somos homens, somos seres humanos sujeitos a erros. Todos nós somos pecadores. Mas nós vemos que o Senhor Deus nos ordenou o quê, né? O que Ele nos deu como diretriz? Para nós seguirmos a paz com todos, né? E a santificação. Nós vemos aí, né, e foi citado nesse vídeo que eu estava assistindo, que a santificação, e nós já citamos aqui em algumas outras aulas, é um processo. A gente aceita Jesus Cristo hoje, mas não é isso, pronto, acabou. Claro que se Jesus voltar naquele momento, glória a Deus, vamos para a glória. Mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nós precisamos seguir algumas diretrizes. E como que nós conseguimos alcançar essas diretrizes que estão fundamentadas na palavra de Deus? É quando nós voltamos o nosso espírito, né? Como diz lá, Paulo também fala aos Gálatas, né? Das obras da carne, do fruto do Espírito, nós também citamos diversas vezes aqui. A partir do momento que nós deixamos o fruto do Espírito operar em nossos corações, né, aquelas 9 características que são descritas ali por Paulo, a gente começa a ver aquilo sendo evidenciado na nossa carne, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Nós vemos que assim, a diferença que foi bem citada nesse vídeo que eu assisti ontem é que, embora você peque hoje, cometa até pecados que você cometia antigamente, mas a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, o seu termômetro, né, para você saber se está tudo bem ou não, né, se você realmente está ainda ligado, vamos dizer assim, na videira verdadeira, se você não foi tirado, né, desse enxerto, é você, como está seu coração, como que o seu coração trata aquele erro que você cometeu. Que é o seguinte, né? Antes você fazia, né? Cometia algum erro e achava graça. Oh, legal, tá ótimo. Ainda curtia, né? Saía divulgando para Deus e o mundo, né? Aquele erro que você tinha cometido, tinha prazer naquilo. Mas a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo,
Você deixa de ter o prazer nessas coisas. Por mais que às vezes você caia, né? Porque, como diz a palavra de Deus, cair é do homem, né? Nós estamos sujeitos a falhas. Então, por mais que você venha cair, muitas vezes o diabo vai colocar na sua mente a condição de que você não é merecedor, porque você caiu, que você fez isso, fez aquilo, caiu em um erro que você já tinha cometido antes, até da sua conversão, ou mesmo depois da sua conversão, você volta a cair nesse erro, e isso faz com que você desista, e não é esse o objetivo. Nós vemos que Deus nos dá essa condição, seguir, ou seja, para você seguir, é como se a gente estivesse percorrendo um caminho. A nossa vitória, né, como diz a palavra de Deus, ela não está aqui no começo, né? O nosso evangelista Marcos costuma falar bastante isso, né? Não está aqui no começo, não está no meio, ela está lá no final. Então nós devemos seguir o caminho. Quem é esse caminho? O Senhor Jesus Cristo, como ele diz lá em João 14, vezes ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Espírito Santo hoje está entre nós, está vivendo em nós para nos ajudar a seguir esse caminho, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Seguir como o Senhor Jesus Cristo seguiu nessa terra, para que nós possamos também chegar ao nosso destino, que é a nossa casa celestial, nossas mansões celestiais preparadas por Ele, né? Para que nós possamos estar mais perto do nosso Deus. Então, falando aí um pouquinho dessa paz e dessa condição de novo homem, o conceito bíblico de paz, que é o primeiro subtópico. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Tem a referência em Atos 24, 2 e 3. Também é no fim de um conflito, Lucas 14, 32 como referência. No estado de tranquilidade, 1 Reis 4 e 24. E de uma qualidade espiritual, Gálatas 5 e 22, que vai falar ali também sobre a condição do fruto do Espírito. Na passagem a 3, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens. E, porque a gente acabou saindo errado essa grafia, seria: sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Que aí a gente tem até uma boa referência, e vale até ressaltar aqui, né, que é Colossenses 1 e 20, que vai bem de encontro com aquilo que nós estamos estudando hoje, né? Bem no resumo daquilo que nós estamos falando hoje. Lá em Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo de número 20, que diz assim: que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, nós vemos aí, né, falando, se referindo a Deus, né, que por meio de Jesus Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, todos puderam ser reconciliados com Deus, não só os judeus, mas também os gentios. Todos foram, toda a humanidade foi abrangida por essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu falei que vale a gente fazer, ressaltar aqui essa referência de Colossenses, né? Porque até aqui na minha Bíblia mesmo, né, já citei aqui, eu estou usando, né, fazendo uso da Bíblia Pentecostal, e na introdução aqui que tem a carta dos Colossenses, nas características especiais, ele chega a falar, né, que a carta aos Colossenses ela é tida como uma carta gêmea, uma epístola gêmea e epístola de Éfeso. Então, para você que de repente possa estar lendo a carta aos Efésios e possa não estar entendendo muito bem, eu recomendo até que você leia em paralelo, né, a carta aos Colossenses, porque em alguns pontos, né, o autor é o mesmo, né, Paulo, no caso, em alguns pontos ele foi de forma, vamos dizer assim, mais clara, né, nos Colossenses, na carta aos Colossenses, pelo menos ao meu ver, assim, né, dentro da minha compreensão. Como nesse trecho aqui nós vemos em um versículo ele descrevendo boa parte do que, em um único versículo, ele descrevendo uma boa parte daquilo que ele descreveu em alguns pontos ali, né, em alguns versículos aos Efésios. O nosso segundo subtópico, do segundo tópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Está lá no versículo 14 da nossa leitura bíblica em casa, na parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda.
Pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Tem aí a referência, né, em João 14, 23 e 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Então agora todos são um único povo, né? Tanto judeus como gentios, por meio dessa paz. Não só da qual o autor é Cristo, ele não é simplesmente o autor da paz, até como Isaías escreveu, né? Que ele seria o príncipe da paz. Mas ele não é simplesmente o autor, ele é a própria paz. Então nós vemos aí o mundo, né, buscando diversas nações, né, fazendo aí uma promoção às vezes de paz, né, promovendo paz de diversas formas. E até uma coisa interessante, né, que eu assisti em um vídeo do Meio Leonardo, né, a semana passada, ele falando um pouquinho sobre essa condição de paz, né, o que seria a paz, na verdade? A paz é considerado um estado de espírito. Sendo considerado um estado de espírito, ele vai muito além do que está, vamos dizer assim, ao nosso redor. E nós vemos assim, né, que a propagação de paz da humanidade qual que é a concepção, né, que a humanidade tem de paz? É a gente colocar tudo ao nosso redor nos trinques, no devido eixo, né, igual nós vemos aí. Seria o contrário do que nós vemos agora, né, nessa condição atual da pandemia, de muitas pessoas que mesmo sofrendo aí com todas vamos dizer assim, né, os efeitos dessa pandemia, tem muitas pessoas que, por mais que estejam sofrendo abalos, né, vamos dizer assim, elas estão numa condição de paz. Nossa irmã Débora até esteve aqui dando testemunho recentemente sobre isso, né, falando que desde o início, desde o início desse ano, né, Deus colocou no coração dela para que ela pudesse estar orando, pedindo a paz, e que realmente, né, ela pôde evidenciar isso agora, neste momento de pandemia, porque ela, a família, ela citou ainda a sua filha, né, que mesmo tendo toda essa condição, né, entre aspas, né, catastrófica que a humanidade está vivendo, né, esse caos total que a gente está vendo, ela pôde sentir essa paz dentro do seu coração. Como diz a palavra de Deus, né, a paz que excede todo o entendimento. Por quê? Ela é além da nossa compreensão humana. Nós entendemos que a verdadeira paz está em tudo ao nosso redor, está legal, está ótimo, está tudo agora, está tudo nos trinques, não. E não é isso. Nós vemos que os discípulos, por exemplo, né, de Jesus, conseguiram ter paz em meio à tempestade. Por quê? Isso, né, posteriormente, a eles verem o poder de quem estava com eles, né, do Senhor Jesus Cristo. E é isso que traz a verdadeira paz. O Senhor Jesus é a nossa paz. Então nós precisamos entender, ter a plena convicção de que a nossa paz não está em nada ao nosso redor, não está em condições, vamos dizer assim, naturais, mas sim numa condição totalmente sobrenatural que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Então não existe paz, o mundo não vai conseguir alcançar jamais vamos dizer assim, uma paz terrena, né? Uma paz total. Por quê? Não é simplesmente a paz, a verdadeira paz está no Senhor Jesus Cristo, não está voltada em qualquer condição humana. E vemos aí, né? Cristo é o motivo da nossa paz, que é o que diz esse segundo subtópico. O terceiro subtópico, a nova humanidade formada pela paz. Então, por meio dessa paz, Cristo formou uma nova humanidade. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, que nós estávamos citando aí, né? Nós vemos aí muitas nações aí, de repente, fazendo aí algum tratado, querendo assinar um acordo de paz, né, entre diversas nações que vivem em guerra. E nós vemos, como diz agora nesse trecho, não foi o resultado de algum acordo como esse, mas sim do sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
ela foi realizada em si mesmo, ou seja, em Jesus Cristo. Jesus veio para cumprir, né, o estabelecido pelo Pai, todo aquele, vamos dizer assim, né, todo aquele ritual que também estava, a sua essência, né, estava estabelecido lá no Antigo Testamento. Ele veio cumprir toda a lei, como nós já citamos aqui, para que ele pudesse, no caso, né, em si mesmo, ou seja, no caso, né, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Então ele veio em si promover essa paz para toda a humanidade. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Qual seria essa nova humanidade? A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão, que tem a referência também aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, que vai dizer assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, como eu e o Du, a gente costuma sempre citar aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo é tudo em todos, como diz aqui Paulo aos Colossenses. Então, nessa nova condição, como ele diz aqui nesse versículo, não há grego, não há judeu, não há circuncisão, como foi nós falamos aqui na aula passada, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Então, não existe nenhum tipo de condição externa, vamos dizer assim, que te separe de Deus. O apóstolo Paulo mesmo ele relata lá aos Romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A peste, a tribulação, a peste, falando aí agora sobre essa condição da pandemia, né? É uma peste que nós estamos vivenciando. Ela pode nos separar do amor de Cristo? Jamais. Nada pode nos separar do amor de Cristo, como Paulo cita lá aos Romanos, se não estiver enganado, no capítulo 11. Então, tudo isso nós vemos que Jesus fez, né? Vamos dizer assim, toda a condição que ele viveu nessa terra foi para nos dar essa condição de paz e fazer de nós um novo povo, uma nova humanidade, né? Como nós estamos citando aqui nesse terceiro subtópico do segundo tópico. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja onde não há circuncisão nem circuncisão, como nós vemos aqui em Colossenses 3 e 11. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Ele tem aí o capítulo 2 e versículo 15 de Efésios, que é a nossa leitura bíblica em casa, na parte C. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, não existe mais essa separação de etnia, de classe social, de povo judeu, de povo gentil. Tudo isso desapareceu. Todas essas desigualdades, né, a qual até Paulo faz menção de algumas condições de desigualdade, nesse versículo que nós lemos na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11. Tudo isso desapareceu. Todas essas condições de desigualdade desapareceram por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Então, nós temos aí como síntese do tópico 2, né? A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns para com os outros. Então nós vemos que Deus veio promover, através de Jesus Cristo, né, como nós já citamos, a paz entre a humanidade, né, de uns para com os outros, e essa nova humanidade em paz, né, com Deus. Então hoje, com base nesse trecho que nós citamos aqui, né, com base no que nós já temos estudado, nesses dois tópicos, nós vamos ver aqui agora no terceiro tópico, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. E uma coisa interessante nesse ponto é o que é dito aqui em relação à cruz, né? Que eu estava meditando enquanto eu estava estudando nessa aula. E um ponto interessante nessa condição de cruz, se nós formos ver, né, talvez até seja algo, né, pelo qual também simbólico, né, pelo qual Jesus Cristo morreu também na cruz do Calvário. Um ponto interessante no qual eu estava meditando é que, se nós formos ver, existia também uma cruz de separação.
Como que seria essa cruz de separação? Era uma cruz que, na verdade, era de Deus para com os homens e dos homens para com os homens. Então, era uma cruz vertical, aliás, era um ponto vertical e também um ponto horizontal, formando assim uma cruz, porque existia, essa separação, essa divisão de Deus para com os homens, esse elo vertical, aliás, essa falta de elo vertical, e também essa distinção entre os povos, entre o povo judeu, entre os povos gentios, que seria também essa desigualdade, vamos dizer assim, essa inimizade horizontal. Então, esses dois pontos de inimizade, vertical e horizontal, de cima para baixo e, vamos dizer assim, e em linha também, entre os povos. Então, isso talvez até indique, também faça parte da simbologia do porquê que Deus, aliás, do porquê que Cristo veio morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, E para quebrar esse elo do qual Paulo está citando aqui, esse elo não, essa inimizade que existia, entre Deus e os homens, entre os homens e os homens. Porque nós vemos também esse simbolismo nessa cruz. Porque Jesus ele morre numa cruz, também fazendo, vamos dizer assim, uma quebra ali daquela inimizade, rompendo essa inimizade. Nós já vemos muitos pregadores ali, ao pregarem sobre esse momento da crucificação, fazerem referência à cruz, também citando o ponto, os pontos cardeais contidos na cruz, Todos do que ele veio, no caso, para salvar, aquele momento, aquela cruz simbolizou também a salvação de todos os povos, norte, sul, leste, oeste. E não só disso, mas como nós também estamos citando aqui agora, está simbolizando também o nosso elo de ligação para com Deus, está quebrando essa inimizade que existia dos homens para com Deus e também dos homens entre os homens. Então vamos lá para o nosso terceiro tópico que diz, como eu disse aqui, pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, como nós citamos, por meio da cruz de Cristo, essas inimizades elas foram desfeitas, o ministério da reconciliação ele foi estabelecido entre os homens e entre Deus. O primeiro subtópico diz: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Tem a referência aí em Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Tem uma boa referência a Marcos 15, 15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. A outra referência é João 19, versículo 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E aí nós temos uma referência também de Paulo, em 1 carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Tem aí a referência, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E nós citamos até na aula passada, eu lembro do citando, sobre uma boa referência aí cinematográfica dessa condição que nós acabamos de ler, que é falando aí do filme do Mel Gibson, sobre a paixão de Cristo, que se não for talvez, pelo menos que a gente, nós aqui conhecemos, a melhor representação dos filmes que nós já assistimos, de como foi realmente ali o processo pelo qual Jesus passou para ser crucificado, para cumprir com todo esse desígnio do Pai, para restabelecer entre Deus e os homens essa reconciliação, para poder nos reconciliar para com Deus. Nós vemos todo esse trecho, que nós vemos aqui nesse primeiro subtópico do terceiro tópico, pontos citados aqui, que foram também ali representados nesse filme. Então, para quem assistiu ali, por exemplo, esse filme, já tem ali uma boa referência de como foi. Realmente, como a gente citou aqui na
na aula passada, né, não foi essa coisa tão poética, né, como muitos dos filmes aí tentam representar. Foi realmente uma condição, né, angustiante, como o Mel Gibson acabou representando de forma feliz, vamos dizer assim, nesse filme. De tudo aquilo que Jesus sofreu realmente. E talvez ele nem tenha conseguido chegar realmente ao ápice do real sofrimento de Jesus. Então, se você de repente ficou impressionado com o que você que assistiu esse filme, né? Se de repente você ficou impressionado com aquilo que você viu, saiba que há uma grande possibilidade, né? Eu diria que quase 100% de possibilidade, de que realmente tenha sido muito maior ainda o sofrimento de que Jesus sofreu. Porque, como diz aqui, está descrito lá, se não estiver enganado, no livro de Levítico, né, embora não tenha sido citado essa referência aqui, né, só o mesmo o trecho, né, falando da condição, né, que era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Então, Cristo ele se fez maldição e humilhação por nós. Por quê? Naquela época, né, naquelas gerações, ali, se não estiver enganado, em Levítico, né, Deus tinha dito a Moisés que maldito todo aquele que fosse crucificado no madeiro. E nós vemos que essa foi a condição em que Cristo morreu para nos salvar. Ele foi crucificado no madeiro, ele subiu ao madeiro. Ou seja, ele estava na condição estabelecida na lei de Deus como maldição. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Então, fechando esse primeiro subtópico, esse terceiro tópico, ele se fez maldição por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Nós pudéssemos ser chamados, como está dito lá na boa parte do Novo Testamento. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos preparei. Né? Nós vemos ali em Apocalipse, citando esse trecho bíblico, né? Vinde benditos do meu Pai. Por que hoje nós somos benditos? Nós que antes éramos inimigos de Deus. Porque Jesus ele se fez maldição por nós. Então, ele foi o perfeito sacerdote, ele foi o perfeito sacrifício que nos conduziu, né, a essa condição de sermos benditos perante ao Senhor. Ele nos tirou daquela condição de mortes do pecado e nos ressuscitou consigo. Quando Jesus ressuscitou, ele não simplesmente ressuscitou a sua vida, né? Ele não restabeleceu a sua vida, mas ele restabeleceu também a nossa vida. Hoje nós temos vida porque ele nos deu vida, e vida em abundância, né? Como diz a palavra de Deus. Segundo subtópico, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens, né? A referência aqui novamente, Colossenses 1:20, que nós já lemos. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, no capítulo 2, versículo 14 da nossa leitura bíblica clássica em Efésios, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, também no versículo 15, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, que está citado também no versículo 17. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, esse é o principal ponto da paz, né, que veio ser estabelecida, no qual Jesus é a nossa paz. Ele é a reconciliação entre Deus e os homens, como nós já citamos, né, lá em João 14, ele diz, eu sou o caminho. Então, ele é o elo de ligação, é como se ele fosse, nós estivéssemos separados de Deus por um abismo, né, por um penhasco enorme, e ele fosse essa ponte que faz esse elo, né, essa junção da nossa condição, né, do nosso acesso à condição, né, em que Deus está, ao local onde Deus está, vamos dizer assim, né, às regiões celestiais. Hoje nós temos esse livre acesso por meio da oração. Nós podemos nos conectar diretamente ao Pai. Nós podemos ter o Espírito Santo, né? Que maravilha é essa? É um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter, que foi nos dado, né? Como até o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E aí nós vemos uma condição linda, por quê? Cristo ele era chamado o Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Antes ele estava conosco.
né? Quando ele veio cumprir o seu ministério terreno, ele estava conosco. Quando veio o Espírito, quando Cristo foi recebido novamente aos céus, nós vemos que foi derramado sobre nós o Espírito Santo, profetizado lá pelo profeta Joel, 800 e poucos anos antes de Cristo. Nós vemos que ele profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e assim foi no dia de Pentecoste, e Pedro, no seu discurso, ele fez referência a essa profecia de Joel. Nós vemos que, a partir daí, toda a carne teve à sua disposição, né, estava livre, né, para ter acesso ao Espírito Santo. E aí, agora, não mais como Jesus Cristo, né, esteve conosco, né, que era o Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Ou seja, nós ali entramos numa condição muito melhor, ainda mais privilegiada. Nós não só temos Deus conosco, mas como nós temos Deus dentro de nós. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo vivendo nas nossas vidas, habitando nos nossos corações. Só que também ele não é mal educado. Ele não vai arrombar essa casa que é o seu coração. Ele não vai te obrigar a ser morada dele. Não. É como diz lá em Apocalipse: eis que estou agora à porta e bato. Se me atender, ele vai entrar, vai cear com ele e ele vai cear comigo. Né? Essa é a condição. Deus, ele está sempre à porta através dele, na condição de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está sempre à porta batendo, nos convidando, novamente como nós falamos, né? Deus sempre é aquele que está tomando a iniciativa da reconciliação, da proximidade conosco. E se o próprio Deus, que digamos assim é a parte ofendida, né, se ele está buscando essa reconciliação conosco, meu irmão, a gente só tem que abraçar essa condição e se ver livre, né, realmente libertos do pecado e correr para os braços do Pai, né? Atender a esse chamado dele, atender quando ele bater na porta do nosso coração, porque como ele diz, né, o próprio Jesus diz em alguns dos seus discursos: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o nosso Pai que está no céu. Então o nosso Pai celestial, ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para as nossas vidas. E como que nós vamos viver o melhor? Será que porque eu estou vivendo uma condição desfavorável aqui nessa terra, Deus não me ama? Não, muito pelo contrário. Nós vemos que a Bíblia nos ensina que ele faz com que o sol ele se ponha tanto sobre justos como injustos. E também, como o próprio Jesus já falou, nós estamos aqui direto, no mundo tereis aflições. Só que aí um ponto importante, né? No mundo tereis aflições, ali não tem um ponto final. Ele fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós também podemos vencer toda essa condição negativa que há no mundo. Nós podemos também alcançar uma condição boa aqui nessa terra, mas assim, nós estamos sujeitos a diversos tipos de males. E todos nós estamos sujeitos, assim como vamos dizer assim, os benefícios, né, promovidos a este mundo por Deus, eles estão disponíveis tanto para justos como injustos. Os males também que foram promovidos pelo diabo, por exemplo, estão também, infelizmente, né, nos deixam todos, né, sujeitos, tanto os injustos como os justos. Uma coisa que me chamou a atenção, eu assisti, né, para quem gosta também aí de cinema, né, de filme, que eu já citei aqui algumas vezes, né, no filme A Cabana, e também eu já tinha lido o livro, né, um trecho que me chama bastante atenção. A pessoa ali que está fazendo o papel de Deus, representando Deus ali, ele fala que enquanto houver uma outra influência neste mundo, infelizmente as coisas não vão ser do jeito que o Pai gostaria. E é por isso que nós devemos seguir na nossa caminhada, porque o nosso estado, vamos dizer assim, né, o nosso destino não é aqui nesse mundo. Esse mundo um dia vai se acabar. Mas nós vemos aí que o Senhor nos deu as diretrizes para nós irmos caminhando como igreja dele aqui nessa terra, para um dia nós vivermos com ele nos altos céus. Então o nosso destino não é aqui, nosso destino é o céu.
nosso destino é aquela nova Jerusalém escrita lá em Apocalipse. Esse é o nosso destino. Então, no meio deste caminho, nós podemos passar por tempestades. O próprio Senhor Jesus Cristo esteve em meio às tempestades junto com os seus discípulos. Você pode estar o mais próximo possível de Deus. Isso não vai te impedir de passar por tempestades, de passar por condições ruins. Nós vemos que os próprios discípulos estão ali no barco com Jesus. Quer mais proximidade do que isso? Estar ali no barco com o próprio Filho de Deus. E mesmo assim eles enfrentaram a tempestade. Mas também, por meio do Filho de Deus, eles conseguiram vencer a tempestade. E não só isso, né? Nós vemos que lá naquela geração, né, os apóstolos e muitos homens de Deus morreram de forma trágica, foram torturados, foram espancados, morreram, foram realmente assim, tratados de uma forma, vamos dizer assim, desumana, a exemplo também do que foi feito com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles foram sujeitos a isso. E aí até um ponto, né, que às vezes a gente fala, não, mas se sou filho de Deus, não posso passar por sofrimento. Aí eu digo para você, se até o próprio Senhor Jesus Cristo, né, veio a essa terra e teve que sofrer de uma forma como nenhum de nós aguentaria, quem somos nós para dizermos que nós não temos, vamos dizer assim, né, não merecemos sofrer? Na verdade, até um ponto que eu ouvi do Douglas Gonçalves, né, do Jesus Cop, esses dias atrás, e me chamou bastante atenção, porque realmente é assim. Na verdade, nenhum de nós somos merecedores de nada, meus irmãos. Todos nós somos imerecedores. Não sei nem se essa palavra existe, mas nós não somos merecedores. Essa é a real condição nossa. Como nós citamos aqui, está lá em Efésios 2 e 8. É pela graça, é pela suprema graça de Deus que nós somos salvos, que nós obtemos alguma coisa. Não é de nós, não é por nós, não é para nós. É para Ele, por Ele. São todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, todos nós estamos sujeitos a passarmos por condições assim, desastrosas, vamos dizer assim. Por quê? Nós somos pecadores, nós estamos num mundo de pecado. Nós vivemos neste mundo. Infelizmente, nós temos essa sujeição. Porém, estamos todos caminhando rumo ao nosso destino de paz, que é o céu de luz. Para nós seguirmos aqui, nós fecharmos, já caminharmos para a conclusão dessa lição, o último subtópico aqui, do terceiro tópico, que diz assim: conciliados na cruz em um corpo. Aliás, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, né, que está aqui entre parênteses, com Deus em um corpo. Que aí tem aí a referência no versículo 16 que nós estamos aí no início, na parte B. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Quer dizer, entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Aí um ponto importante para nós lermos essa referência em Colossenses 2, 13 e 14, que diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, aquela cédula, né, que vinha referente à lei, nos demonstrando que nós não éramos merecedores de nada, que nós merecíamos, na verdade, a única coisa que nós merecíamos era a morte, a crucificação, no lugar do Senhor Jesus Cristo. Essa cédula ela foi gravada na cruz do Calvário, naquele momento que Jesus foi crucificado. Porque ali Jesus teve cumprido toda a lei e preenchendo todos os requisitos de sumo sacerdote e de sacrifício perfeito, ele pôde se oferecer ao Pai, ele mesmo pôde se oferecer ao Pai em sacrifício por nós. A exemplo, né, da essência dos ritos judaicos que haviam sido estabelecidos por Deus no pacto mosaico. Então, nós vemos que neste momento da crucificação, Jesus, né, como diz aqui, ele
riscou totalmente, né? Ele excluiu essa inimizade que nós citamos anteriormente, que era o elo vertical, que era vertical e era horizontal essa inimizade, né? De Deus para com os homens e dos homens para com os próprios homens. Então ele veio retirar essa inimizade que existia. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então, hoje, nós somos um único povo, um único corpo. Nós somos a família de Deus, nós que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós somos família, nós somos povo de Deus, nós somos corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, graças a Deus, nosso Pai, né, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa reconciliação uns com os outros e temos essa reconciliação com o nosso Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, simples no tópico 3, o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Então, hoje, nós somos o povo, né, que inclusive é citado na carta de Pedro. Até um ponto interessante do apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai também dar essas diretrizes, né? Vai encontrar isso que Paulo cita aqui, no versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes estávamos em trevas, hoje estamos na maravilhosa luz de Deus. Somos chamados por Deus para essa maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós não éramos povo, agora nós somos povo. E não tínhamos alcançado misericórdia, agora nós alcançamos misericórdia. Por quê? Por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E para deixar mais claro que isso não está descrito por Pedro aos judeus, mas sim também aos gentios, nós vemos aqui, no capítulo 1 da sua primeira carta, e acho que o primeiro e segundo versículo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós vemos aí Pedro, fazendo a referência para quem ele está direcionando essa carta, que seriam os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, esse contexto que nós lemos aqui, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10, ele está se referindo realmente aos estrangeiros, não está se referindo aos judeus, que é o que vai de encontro àquilo que nós estudamos nessa lição de hoje. E nós vemos aí uma coisa muito legal, no versículo 2, que é ele fazendo a referência, segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Ele fazendo aí a referência, o apóstolo Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, fazendo referência aí à Trindade, enquanto que muitas denominações não creem na Trindade, nós vemos aí aquele que foi um dos que esteve mais próximo do Senhor Jesus Cristo, fazendo essa referência aqui, iniciando a sua carta, fazendo essa referência à Trindade. Então, vamos já caminhar para a nossa conclusão, que diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, nós vemos aí, nessa conclusão, um resumo de tudo que nós tratamos aqui. Nós vemos o plano divino da salvação, elaborado por Deus, cumprido pelo Senhor Jesus Cristo, como que ele revogou essa lei, porque
ele cumpriu toda essa lei, então ele pôde ser mentor de uma nova aliança, e isso deu a ele, né, a condição de mentor de uma nova aliança, e como nós vemos, né, ele mesmo agradecendo ao Pai, porque nós fomos dados a ele, né? O Pai nos deu a ele. Então, por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E por meio da paz conquistada no madeiro de sua inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, a igreja ela está estabelecida nessa terra. Eu e você somos uma junção do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Eu e você, independente de qual denominação você sirva, independente de onde você esteja, se aqui, se está do outro lado do mundo, hoje nós todos, por meio do Espírito Santo, nós somos, por meio do sacrifício vicário da cruz do Calvário, nós somos igreja, corpo do Senhor Jesus Cristo, o qual um dia Ele virá para nos buscar para morar com Ele na mansão celestial, nas mansões celestiais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Próxima aula, né, nós teremos aí o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu peço a você que siga nos acompanhando, se Deus quiser, né, se Deus assim nos permitir. Próximo domingo nós devemos estar realizando a transmissão também dessa aula, se Deus assim nos permitir também. Se o Bruno já tiver conseguido uma folga lá com a filhinha dele, né, ele deve estar aqui conosco também, né, para juntos nós estarmos fazendo essa transmissão e estarmos dando sequência nesses estudos bíblicos, né, do nosso trimestre. Que para quem não tem ciência, né, nós estamos estudando nesse trimestre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né, tendo como parâmetro, né, para nós seguirmos o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Acredito que não tenha perguntas, né, que a Débora não mandou nenhuma aqui. Porém, eu quero dizer aí para os irmãos, né, que nós estaremos acompanhando aí. Se tiver alguma pergunta, por favor, nos procure aí nas redes sociais. Estejam encaminhando, a gente faz o possível para estar respondendo posteriormente. E logo mais também, né, para quem também quiser estar olhando lá, né, de repente não conseguiu assistir aí toda a aula, nós vamos deixar ela salva aí, tanto no Facebook, como também estaremos posteriormente, né, colocando no YouTube, né, para que a gente possa também alcançar o máximo de vidas, né, possíveis com as nossas transmissões. Nós não sabemos, né, até onde Deus quer nos usar para falar, né? Então estamos aí propagando com todas as ferramentas que nós temos a palavra de Deus, né? E aí agora eu quero fazer aqui, já caminhar para o encerramento, quero fazer uma última oração. Eu peço a você que está nos acompanhando ainda, que feche seus olhos agora, ore comigo, interceda, né, por mim que estou aqui, né, por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor nos dê graça, né, para seguirmos firmes aí na nossa caminhada e continuarmos aí seguindo no nosso ministério, propagando a palavra de Deus, né? Nós todos somos evangelistas da palavra de Deus. Todos nós fomos chamados para pregar as boas novas de salvação. Então que nós possamos, seja aqui, seja nos nossos lares, seja em qualquer igreja espalhada aí pelo mundo, que nós que somos povo de Deus, que nós que somos igreja, né, como nós estudamos aqui hoje, igreja do Senhor, que nós possamos nos colocar na brecha, né, que é uma coisa linda, né, que Deus desde o início Ele está procurando alguém que Ele possa utilizar, e hoje talvez Ele possa estar procurando eu e você. Cabe a nós nos colocarmos à disposição do Senhor para que Ele venha nos usar, mesmo à distância, né? Que nós possamos usar todas as ferramentas que nós temos de contato com os nossos amigos, com os nossos colegas, que nós possamos propagar as grandezas do reino de Deus. Amém? Bom, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que tivemos de estar aqui diante da Tua presença. Nessa manhã, nesse começo de tarde, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Te pedimos a Tua graça sobre nós, para que nós venhamos ter
no restante domingo abençoado. Te pedimos, Senhor, continua cuidando do teu povo espalhado por este mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vencer essa condição que nós estamos vivendo hoje, com toda essa pandemia que está nos vivenciando, meu Deus, nos nossos povos, nas nossas cidades, Senhor, nos nossos países. O Senhor nos dê graça, Senhor, para passarmos, meu Pai, por essa dificuldade que estamos vivendo e a sairmos, meu Pai, no meio disso, melhores do que já fomos, meu Deus, como barros que foram remoldados pelo oleiro. Ó Deus, eu te peço, nos ajuda a cumprirmos, meu Pai, o processo, o propósito, Senhor, nessa terra. Que nós possamos continuar, Senhor, seguindo este caminho, propagando as grandezas do teu reino, e que nós possamos, meu Deus, ajudar uns aos outros, Senhor, a alcançarmos e estarmos mais perto do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, continua conosco, Senhor, continua nos ensinando, continua nos dando as instruções, ó Pai, por meio do teu Espírito Santo, não só por meio dessa lição da escola dominical, mas por toda a tua palavra, Senhor, pela voz do teu Espírito Santo, que venha a ecoar nos nossos corações. Continua falando conosco, meu Deus, e nos ajude a guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana com a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém.